noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Voltamos a nos encontrar e a nos reunir para adorarmos a Jesus. Que o Senhor tenha prioridade no seu tempo nesse instante. Ele tenha achado em você um lugar nesta hora para que nós possamos construir um templo de comunhão, de adoração, de louvor ao nome de Jesus. Compartilha este link, compartilha com seus amigos, com quem você puder, e vamos caminhar na adoração, no louvor, na exaltação ao nome santo. E eu convido você a trazer o seu coração, o seu pensamento, sua mente, cativos a este instante, ao objetivo que nós temos nesta hora de prestar culto ao Senhor. Seja bem-vindo entre nós, seja bem-vindo ao nosso culto virtual, porque nós não retornamos ainda aos nossos cultos presenciais. E eu espero que você possa ser abençoado nesta noite. E eu espero, sobretudo, que você possa colocar diante de Deus a sua vida como adoração. E colocar diante de Deus as suas dores, as suas angústias. E também colocar diante de Deus os seus pecados. Que diante dele você possa se quebrantar, se render, para receber dele graça e perdão. Vamos orar. Pai, nesta noite nós nos reunimos aqui e queremos te louvar. Queremos te agradecer por este privilégio. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor manifeste a tua graça, o seu poder e o seu amor a nós. Que o Senhor se revele mais uma vez em nosso meio, com uma palavra de vida, de graça, de restauração, de esperança. Que o Senhor traga sobre nós a tua cura, o teu perdão, o teu amor. No nome santo de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Aleluia. Graça, paz, irmãos, boa noite. Vamos louvar ao Senhor, exaltar o nome dEle. Ele é digno. Ele exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem teu
nossa razão, o nosso porquê, a nossa direção. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Sejas meu universo, sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Sejas meu universo. Sejas meu universo. Como seria maravilhoso sentir profundamente em nossas vidas essa presença de Deus a todo instante. Mas é o que devemos buscar. Devemos perseguir, estar nessa presença o tempo todo. Infinitamente mais do que já fazemos hoje.
Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos em Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente Nós pedimos a Deus para que Ele faça os milagres dEle nas nossas vidas de uma forma infinita, infinitamente mais. E nós, servos do Senhor, membros desta igreja, amigos que sempre estão ao nosso lado, cerrando trincheiras para que possamos, além de manter a obra do Senhor funcionando nesta agência, nesta igreja, estão juntos
também com o povo desta igreja, abençoando vidas, abençoando famílias, abençoando aqueles mais necessitados nas campanhas que, para a honra e glória do Senhor, esta igreja tem mantido, e famílias são abençoadas pelo meio do povo de Deus. Nós continuamos convocando a todos para que continuem nessa jornada, abraçando essa causa, ajudando o próximo e tendo alegria no coração, que é sem medida de poder ajudar ao próximo, é aquele que mais precisa. E essa igreja tem feito isso de uma forma maravilhosa para a honra e glória do Senhor Jesus. Aproveitamos também, enquanto estivermos entoando este cântico, estarão disponíveis na sua tela agência e conta da igreja, para que possamos manter a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Como foi falado hoje cedo pela manhã, tudo isso é mantido pela fidelidade do povo de Deus. Tudo isso é concretizado porque o povo do Senhor Jesus, aqui nesta igreja, tem mantido a sua fidelidade para com esta obra, ainda que a figueira. Socorro nos dias de tribulação.
ainda que a figueira não floresça, nós nos alegraremos no Senhor. Vamos orar para nós recebermos a palavra de Deus nessa noite. Feche teus olhos, Pai. Que a Tua palavra possa vir ao nosso coração, ao encontro das nossas necessidades e de encontro, a Deus querido, a tudo aquilo que o Senhor deseja mudar em nós. Que a Tua palavra nos edifique, nos exorte, nos console, que ela faça tudo aquilo para o que ela nos foi enviada nesta noite, e que o Senhor alcance cada lar e cada casa nesta hora, no nome de Jesus, amém, aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós vamos, eu peço a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. E nós vamos hoje continuar a palavra, o sermão que foi dado pela manhã. E, na verdade, este será o último domingo onde nós estamos desdobrando o sermão matutino em duas partes, manhã e noite. A partir do domingo que vem, nós voltamos a pregar os sermões expositivos do Evangelho de João pela manhã e os temas diversos que têm sido pregados no culto vespertino. Bom, irmãos, hoje nós tivemos um dia, ao mesmo tempo especial, de alegria, mas também de muito trabalho. Na verdade, foi ininterrupto, né? Alguns irmãos ficamos uma boa parte do dia na igreja e depois com o Felipe até mais tarde. Ficamos ainda cuidando de algumas coisas. O culto da manhã foi desafiador em função de nós estarmos estreando um equipamento para o qual nós estamos ainda nos habilitando a operar, né? E sem ter tido assim muito tempo para que nós pudéssemos ter feito todos os ajustes e todas as adequações necessárias na composição lá de toda a estrutura de som. Mas os irmãos já viram visualmente que houve mudanças no ambiente, no espaço, e também nós começaremos a ganhar muita qualidade na transmissão, no áudio, enfim, que não foi possível ainda por conta de problemas técnicos da operação e que nós estamos tentando resolver. Agora à noite nós estamos com um áudio um pouco mais controlado e acredito que nos próximos domingos os irmãos vão perceber o ganho de qualidade que nós tivemos, sem contar todo o ganho da operacionalidade que nós vamos ter nas próprias transmissões, preparando a igreja para o seu retorno, quando nós voltarmos aos cultos presenciais, e onde nós precisaremos ter uma estrutura adequada para a transmissão ao vivo do culto presencial e, simultaneamente, a transmissão online. Então, em função disso, alguns investimentos foram feitos, têm sido feitos, e nós vamos juntos meditar na palavra de Deus hoje, ainda no Evangelho de João. A partir do domingo que vem a gente volta ao cenário normal. Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número versículo de número 10, e nós vamos ler até o versículo 29. Amém? Você está aí com a sua Bíblia? Vamos ler juntos? Deixa eu tentar melhorar aqui a minha posição. Irmãos, um momentinho. Sim, agora sim nós podemos falar. Bom, foi um pequeno ajuste aqui no posicionamento aqui.
Evangelho de João, capítulo 7, nós pregamos pela manhã que Jesus estava diante da incredulidade dos seus irmãos que duvidavam daquilo que ele dizia a respeito de si mesmo, da sua procedência, da sua origem divina, de que houvera sido enviado pelo Pai para salvar a humanidade. Aquelas declarações: eu sou o pão que desceu dos céus, quem crê em mim tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Estas palavras pareceram extravagantes demais para muita gente e para a própria família de Jesus, na medida em que extrapolava a ideia de que ele fosse um profeta, um homem com poderes dados pelo Espírito para operar milagres, enfim, coisas que eram comuns aos profetas do Antigo Testamento. Entretanto, falar a respeito de vida eterna, falar a respeito de atributos divinos, de conceder coisas que pareciam divinas demais para que um homem pudesse realizá-las, aquilo começou a fazer com que os irmãos de Jesus desdenhassem e até debochassem da sua condição e daquilo que ele ensinava. E começaram a dizer a ele, então: ora, se você é isso tudo que você diz, então vai declarar isso lá em Jerusalém. Vai falar lá para os teus discípulos. Não são os judeus? Não é o Messias, não é aquele que vai sentar no trono de Israel, da tribo de Judá, e que se sentará no trono de Davi? Então você deveria ir fazer os sinais que provem que você é este enviado da parte de Deus lá, para os teus discípulos da Judéia. Porque Jesus estava na Galileia. E o texto do capítulo 7, no versículo 1, diz que ele evitava ir para a Judéia neste momento, porque desejavam matá-lo. É preciso lembrar que aqui no Evangelho de João, aquela controvérsia de Jesus com os religiosos no templo, e quando ele purifica o templo, se dá logo no começo do Evangelho. João narra essa história como sendo logo no começo do ministério de Jesus, ao contrário dos evangelistas sinóticos, que vão narrar essa história como sendo lá no final, na última semana de vida de Jesus. E para além disso, quando ele esteve outra vez em Jerusalém, numa das festas, ele curou num sábado um paralítico ali no tanque. E vocês vão perceber, nós vamos ver juntos aqui, que o tema da cura daquele paralítico continuava rendendo, continuava ainda gerando uma controvérsia, uma polêmica, e era a causa dele estar sendo perseguido pelos religiosos do templo, e porque havia feito um milagre no dia de sábado. E por ter feito este milagre no dia de sábado, os judeus estavam procurando matá-lo, porque ao fazer aquele milagre no dia de sábado, ele vai, pela primeira vez em Jerusalém, diante daqueles homens, evocar a autoridade divina, a sua condição de relacionamento direto com o Pai, de uma expressão verdadeira do Pai, como uma emanação do próprio Deus, como se as obras que ele fizesse, elas fossem obras similares, iguais, análogas às obras do Pai. E vai ficando cada vez mais claro para aqueles religiosos que aquele ensino de Jesus era um ensino de alguém que estava evocando para si uma condição de eterno, de divino, e uma procedência emanando de Deus que para eles não poderia significar outra coisa senão blasfêmia. E por considerá-lo um blasfemador, ele estava sendo procurado. E não só por isso, mas também porque os milagres ali operados, o milagre, daquele homem ser curado no sábado, alinhado a tudo que ele ensinava e a tudo que ele manifestou do templo, despertava no povo e começava a despertar nas pessoas uma certa, um determinado senso crítico, um olhar diferente em relação à liderança religiosa daqueles fariseus, daqueles sacerdotes, daqueles saduceus, os dois principais partidos religiosos que lideravam o serviço religioso, tanto quanto o sinédrio, o tribunal judaico de aplicação da lei judaica sobre o povo. A mensagem de Jesus, ela vai começar a trazer às pessoas a expectativa da libertação.
a mensagem de Jesus, ela vai começar a restaurar o lugar do templo como um lugar de oração, onde as pessoas, ao invés de chegarem ali para sofrerem a opressão que cada vez mais se agravava naquele tempo, a especulação, a exploração religiosa que ali se instalou, quando Jesus revira aquilo tudo de cabeça para baixo, parece que uma luz de esperança começa a surgir no coração daquela gente. E Deus, que estava em silêncio pelos últimos 400 anos, desde que o último dos profetas do Antigo Testamento se manifestou. Então, finalmente, parecia que uma voz vinda dos céus voltava a se manifestar. João Batista já havia acendido o estupim desta mensagem. Ele já havia sido a voz do que clama no deserto, preparando o caminho para aquilo que era maior, que era Jesus Cristo. E agora Jesus está ali, diante da incredulidade dos seus irmãos, que debocham dele pelo fato dele dizer ser quem ele é. E eles o desacreditam, porque sendo eles seus irmãos, e eu expliquei pela manhã, este parentesco não necessariamente significa um parentesco de filhos de Maria, ou mesmo filhos de José, com outra de suas esposas, se é que as tinha, mas era uma expressão usada comumente para designar membros de uma mesma família quando estavam reunidos no meio de um ambiente plural, no meio de um ambiente, num contexto de muitas outras pessoas. Então, entre as multidões, aqueles que tinham vínculos de parentesco direto com Jesus, possivelmente primos, ou talvez até mesmo irmãos, eram então chamados de irmãos. E então estes irmãos de Jesus debochavam dele, desacreditavam da sua mensagem e disseram: vai para Jerusalém, porque na verdade a festa dos tabernáculos ia acontecer e as caravanas da Galiléia já começavam a se deslocar em direção à Judéia, porque durante as festas sagradas eles iam para Jerusalém para prestar o culto das festas no templo. Então os irmãos de Jesus disseram: então vamos, olha, chegou a hora de ir. E Jesus disse: vai vocês, porque não chegou a minha hora de ir. Até porque eu estou sendo procurado para ser morto lá. Vocês não têm razões para serem odiados por aquela gente, porque vocês, na verdade, reproduzem o mesmo modelo. Vocês estão debaixo, silenciados daquela opressão, vocês se adequam àquele sistema, vocês se subordinam àquele sistema e foram conformados, moldados por eles. Vocês assumiram o discurso dos seus próprios opressores. E na medida em que vocês caminham com o status quo, na medida em que vocês não interferem nesse status quo, na medida em que vocês apenas continuam reproduzindo os costumes, os hábitos, a cultura, e vocês efetivamente não se levantam para perceber que estão debaixo de uma opressão, que é uma opressão espiritual, que é uma força de pecado, que pelo uso da lei para instrumentalizar a força da religião para oprimir esta gente, pecadora de fato, mas que se tornam presa fácil desta gente religiosa, que detém o discurso, que detém o poder, que detém a autoridade, que detém o critério, o caminho, para ficar como Jesus fala dos fariseus, para se colocar na porta do reino dos céus, para eles, legisladores sobre o povo, determinarem quem entra e quem não entra. Então Jesus diz: se vocês fazem parte do sistema, o sistema será simpático a você. Mas se você inquieta o sistema ao denunciar o pecado do mundo, ao denunciar as suas contradições, ao denunciar as suas mentiras, ao denunciar que as suas obras são más, como ele diz no versículo 7, então vocês teriam razões de serem odiados. Pode ir. Não chegou a minha hora de ir. Só que é curioso que a partir do verso 10, vamos ler, o texto diz assim:
Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Eu terminei o sermão pela manhã e eu quero continuá-lo a partir de onde parei. É curioso que o verso 8, Jesus diz aos seus irmãos: subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. A impressão que dá é que Jesus está dizendo que ele não iria à festa dos tabernáculos. Mas o que na verdade ele está dizendo é que ele não iria à festa dos tabernáculos acompanhando aquela caravana com os seus irmãos que estava indo. O que ele estava dizendo, e é o que nós dizíamos pela manhã, é que a agenda do Cristo, a agenda do Evangelho, ela não caminha com a agenda do mundo. A agenda do Evangelho, ela não se ajusta às bandeiras que estão sendo conduzidas pelo mundo. E pode ser que muitas destas bandeiras pareçam ter identificação com o Evangelho. Pode ser que muitas das bandeiras conservadoras, por exemplo, possam ter identificação com temas do Evangelho. Pode ser, da direita conservadora, pode ser que muitas bandeiras da esquerda socialista tenham identificação com muitos temas da mensagem do Evangelho. Mas quando essas bandeiras são levantadas para conduzir as multidões, a igreja não se submete a esta agenda. A igreja, ela não elege uma agenda secular para se aliar a ela. A igreja, ao contrário. A igreja, ela profeticamente se coloca subversiva a todo e qualquer sistema. Ela não chancela nenhuma ideologia. A igreja, ela não avaliza nenhum projeto de poder humano. Ao contrário, ela mantém-se íntegra, e assim deveria ser, para ter autoridade profética, para denunciar estes sistemas. A igreja não anda com as multidões sem que ela tenha a palavra que as conduza. E nós temos submetido o Evangelho a uma agenda secularizada, a uma agenda política, a uma agenda ideológica. E tentamos fazer com que o Evangelho se pareça menor do que ele é. Seja se resumindo ao conservadorismo moral da direita, ou seja, se resumindo ao mero socialismo de esquerda. O Evangelho é alguma coisa que toca o homem com um poder muito maior do que todas estas mensagens ideológicas. O Evangelho é salvação e vida, é libertação do pecado. O Evangelho quebra estruturas espirituais e não apenas estruturas sociais. O Evangelho quebra estruturas antropológicas no homem e no ser e não apenas o ajusta moralmente. O Evangelho é muito maior do que qualquer bandeira secular possa defender, ainda que façam isso em nome do Evangelho. Mas o Evangelho é Jesus Cristo sendo pregado para a salvação de todo aquele que crê. E esta salvação que toca o homem inteiro, esta salvação que transforma, que liberta, esta salvação que age mudando o mundo, as estruturas psíquicas, espirituais, mudando o pensamento humano e fazendo com que o homem seja livre em dimensões espirituais, em dimensões psicológicas, em dimensões políticas e sociais, porque Jesus Cristo, Ele é vida plena. E resumir o Evangelho a uma agenda política, social ou moral é apenas
subordinar Cristo à agenda de quem, na verdade, não deseja fazer outra coisa, senão continuar reproduzindo, ano a ano, aquele mesmo sistema religioso de opressão que imperava na Judéia. E Jesus diz: eu não vou fazer parte desse desfile, eu não vou fazer parte desta festa que não tem nenhum sentido. Domingo que vem pela manhã, nós vamos ver Jesus dizendo, no final da festa, no último dia daquela festa sagrada: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus vai nos mostrar, e nós vamos aprender isso no domingo que vem, que quando ele sobe em oculto, que quando ele não se alia àquela celebração de máscaras, de religiosidade vazia, ele está preservando a autoridade que tem para olhar aquela gente no final de todos aqueles dias de celebração e perceber e dizer para eles o quanto aquela experiência religiosa não produziu efetivamente nada de vida. Apenas ritos, apenas emoções, apenas sacrifícios, apenas a tentativa de subordinar a uma lei que não tem poder de transformar o homem, de libertá-lo da escravidão do seu próprio pecado. Apenas a tentativa de preencher um vazio que não pode ser preenchido, senão por Jesus Cristo. Porque veja, depois que os seus irmãos subiram, o próprio Jesus subiu à festa. Ora, se ele ia naquela direção, por que não foi com eles? Se o Evangelho fala disso, por que então que o Evangelho não chancela esta bandeira ideológica? Se o Evangelho também fala daquilo, por que ele também não se alinha àquela matiz política? Porque o Evangelho, irmãos, constrói o seu próprio caminho de libertação. E estas agendas são pequenas demais para o poder que Cristo quer exercer sobre a sua vida para libertar você. Então acredite no que eu estou te dizendo, porque é a palavra de Deus. Não tente resumir Jesus à sua ideologia de esquerda ou ao seu conservadorismo de direita. Porque Jesus, e eu estou falando isso porque as eleições estão aí e de novo esta coisa vai se tornar um tema. Porque Jesus não segue o caminho dessa gente. Ainda que nós tenhamos alvos que possam ir na mesma direção, a igreja faz o seu próprio caminho. E o texto diz, no versículo 11, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Então aqui aparece o primeiro aspecto do preconceito que se instala a partir da religião e do poder contra os pequeninos, aqueles para quem Jesus veio manifestar-se. As profecias do Antigo Testamento falavam desta gente da Galileia. E dizia que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aqueles que estavam na região da sombra da morte, a luz lhes resplandeceu. A Galileia dos gentios, o caminho do mar, era assim que o Antigo Testamento se referia à libertação que Deus iria operar naquela gente. E este povo, desde o século 7 a.C., está sendo discriminado, está sendo tratado como a escória do judaísmo. Está sendo tratada como gente impura, miscigenada, pior que pagãos, pior que gentios, porque era assim que os judeus olhavam para o povo lá da banda de cima do Jordão.
diferença é que Samaria rompeu com o templo. E definitivamente deixou de ser bem-vinda nas festas da Judéia. Mas a Galileia, a despeito de ser discriminada, preconceituada e tratada como escória, a Galileia se submeteu a esse discurso, legitimou o templo, legitimou a opressão e legitimou o opressor. E quando o texto diz aqui, eles não ousavam falar de Jesus com medo dos judeus, é isso que tem acontecido, irmãos, com o Evangelho. É isso que tem acontecido com a libertação. É isso que tem acontecido com a profecia. Ela tem sido silenciada. Porque aqueles para quem Jesus veio trazer vida e liberdade, muitos deles têm sido convencidos e talvez persuadidos pelo medo a aceitarem o discurso dos seus opressores, a baixarem as cabeças e se submeterem a esta agenda religiosa de gente que os explora, de gente que os manipula, de gente que suga suas vidas, seu dinheiro, de gente que os faz viver debaixo de uma égide de medo, de culpa, e coloca-se sobre eles como suas coberturas espirituais. Esta é uma linguagem que se usa hoje para legitimar esta opressão do poder religioso que se alia ao poder político e que faz com que as multidões assimilem o discurso dos seus opressores. Vejam, Galileia e Samaria, desde o século VII, haviam sido enxotadas do convívio judaico. Por quê? Porque ousaram não se submeter àquela agenda religiosa. Só que a Galileia cedeu às pressões. E quando houve uma grande disputa a respeito do templo de Siquém e do templo de Jerusalém, a Galileia ficou com Jerusalém. Ficou com os sacerdotes, que os tratavam como lixo, como escória. Ficou com aqueles que os discriminavam, que tinham nojo deles, que não passavam perto, que não os olhavam e não os tocavam, que não os recebiam em suas casas. Mas que nas festas santas os recebiam no templo, para darem seus dízimos, para levarem suas ofertas e prestarem os seus sacrifícios. Você já parou para pensar? Você que vive opressão, você que tem experimentado preconceito, você que tem sido discriminado, você que não se encaixa neste padrão de perfeição religiosa que muita gente tem desenhado por aí. Você que se sente inadequado. Você que sempre se acha em falta. Você já parou para pensar que Jesus Cristo veio trazer para você um evangelho de vida e liberdade? E ao contrário disso, você tem se submetido a um discurso que cada vez mais impinge culpa e medo em você. E você vai ficando cada vez mais escravo de uma falsa mensagem pregada em nome de Deus. E é assim que a religião se apropria das pessoas. E quando religião e poder se juntam, e o templo de Jerusalém era uma expressão muito clara disso, o conluio de sacerdotes romanos e herodianos representa muito bem como uma cidade, como um templo, como uma religião pode se corromper e se tornar expressão de opressão e de preconceito.
e de condenação das pessoas. E os galileus, os pobres, os miseráveis, os famintos da Galileia, marchavam quilômetros para entrar naquele templo e não podiam se dar o direito de falar do seu Salvador, do seu Libertador, daquele que os tinha curado, daqueles que os tinha alimentado, daqueles que tinha a eles anunciado a mensagem de vida eterna na Galileia. Eles ficavam em silêncio. Sabe por quê? Porque o poder e a religião, o preconceito que eles impingem, eles fazem isso, silenciam os pobres, os pecadores, os excluídos, os marginalizados. Esta gente tem que se ajustar em silêncio aos seus esquemas e aos seus modelos, porque do contrário, não tem lugar para eles na igreja. Não tem lugar para eles no templo. Ninguém ousava falar dele abertamente, porque tinham medo dos judeus. Os galileus não tinham voz no templo que frequentava. E assim eu vou vendo oprimidos que votam em opressores, trabalhadores que votam naqueles que querem cortar os seus direitos, pobres que passam a se aliar àqueles que cada vez mais exploram a sua força de trabalho e o tratam com indignidade. Até quando, irmãos? Até quando? Até quando este modelo de opressão, onde o oprimido se ajusta, se adequa e se submete ao discurso do opressor, e o pior, repete este discurso? Até quando isso vai se perpetuar? Porque Jesus está sendo perseguido na Judéia, mas ele está sendo debochado na Galileia, por gente que viu ele multiplicar os pães e os peixes. Corria já meio da festa, versículo 14, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estes letras sem ter estudado? E respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Sabe, eu fiz algumas citações aqui que parecem, que na verdade não parecem, mas elas são semelhantes e na verdade correspondem a expressões de um grande personagem da história brasileira que infelizmente tem sido demonizado nos últimos tempos, o saudoso Paulo Freire, porque era dele a frase que dizia que a opressão está consumada quando o oprimido assume e repete o discurso do opressor. Mas também, curiosamente, era ele que dizia, se levantou contra aquilo que se chamava de educação bancária. Quando alguém acha que detém o conhecimento e que vai depositar conhecimento no outro. Por isso que se chama de educação bancária. É como se o outro estivesse plenamente vazio e eu, dotado do meu saber e do meu conhecimento, vou fazer com que ele passe a saber o que eu sei. Este modelo bancário já existe há muito tempo. Porque quando Jesus vem da Galileia, filho de um carpinteiro, para ensinar no templo, e as pessoas se maravilham do seu ensino, os judeus diziam: como ele sabe as letras sem ter estudado? Como pode haver sabedoria tamanha num galileu? Qual foi o grande rabino que o educou? Que grande escola filosófica ele frequentou? Que grande universidade, que grandes mestres ele teve? Porque os judeus tinham muito cuidado em como formar os seus mestres.
Paulo, por exemplo, é chamado de Paulo de Tarsis, que era uma grande cidade de saber, um centro de saber e cultura, que foi criado aos pés de Gamaliel, um grande rabino, importante personagem, legislador e membro do Sinédrio. Falava muitos idiomas, era poliglota. Cidadão, tinha cidadania romana, de modo que teve acesso privilegiado a lugares, saberes, escolas, professores que as pessoas comuns não tinham. E normalmente as estruturas de poder, elas vão se sedimentando da perpetuação daqueles que, fazendo parte desta nata e desse extrato dominador, vão apenas sendo substituídos por aqueles que são por eles formados para reproduzir o seu saber, o seu conhecimento e o seu pensamento. E é por isso que se deseja tanto que a educação volte a ser bancária, volte a ser apenas a gente dizer para aquele que ouve ouvir em silêncio. Para que os pequeninos não tenham voz, para que eles não tenham vez, para que eles não pensem, para que eles não tenham a liberdade de se expressar, de dizer de si, do que sabem, do que vivem, de como experimentaram a vida e construíram saber a partir dela. E quando vem um filho de um carpinteiro da Galileia ensinar com tamanha sabedoria, eles dizem: como ele sabe isto tudo se ele não estudou? Esta é uma marca das opressões. Ela não só, como a gente falou no primeiro tópico, ela não só silencia os pequeninos, como para além disso, ela quer transferir para ele as suas verdades, o seu conhecimento. Porque o poder acredita que ele tem todas as respostas, que ele tem as soluções, que ele tem as saídas. E é por isso que ele se empodera deste lugar de salvador, de libertador. E eles não estão preparados para um libertador que é filho de um carpinteiro. Eles não estão preparados para um Messias que vem da Galileia. Da Galileia. Pode vir alguma coisa boa da Galileia. Já se ouvia esta frase no diálogo de Filipe e Natanael, quando estavam conhecendo Jesus ali naquele primeiro instante. Pode vir alguma coisa boa da Galileia. Os preconceitos se perpetuam silenciando. Preconceitos e a opressão se perpetua, depositando sobre o outro as minhas verdades, o meu saber, o meu conhecimento. E é por isso que é escandaloso que um homem simples da Galileia, comum, que andava com pescadores, seguido prostitutas, publicanos. Logo aqui na sequência a gente vai ver Jesus diante daquele cenário da mulher adulta, capítulo 8. Mas Jesus disse: o meu ensino, versículo 14, não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, irmãos, o que dá autoridade a Jesus Cristo é que a sua mensagem se mostra verdadeira. O que dá autoridade a uma palavra não é a roupa de quem fala, o canudo, o diploma, o cargo que ocupa, o lugar social, o poder e o dinheiro que tem. O que dá autoridade a Jesus Cristo é que a sua palavra, ela se cumpre e ela é verdadeira. E ele diz assim: se vocês querem questionar a minha sabedoria, eu quero dizer a vocês que ela vem do alto. E Deus é aquele que
preferiu as coisas simples, as coisas loucas, as coisas sábias do mundo. Que escolheu os vis e os que não são para envergonhar os que são. Que elegeu os pequeninos para constranger os poderosos. A sabedoria dos pequeninos vem de Deus. É forjada na vida que vai se amalgamando a partir do sofrimento, da solidariedade, da esperança, da luta, dos abraços, das lágrimas, da ajuda, da comunidade. Estas forças são poderosas para que Deus se manifeste com um poder libertador. Graças te dou, ó Pai, Jesus disse, porque ocultastes essas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos. De onde vem esta sabedoria? De onde vem que a gente venha dar ouvidos a esta gente que mal sabe falar, que troca as letras, que não conjuga direito os verbos, que não consegue completar as concordâncias de uma frase? Esta sabedoria vem da misericórdia e da graça, que tem sustentado, que tem feito com que aqueles que estão oprimidos e desamparados encontrem de Deus uma palavra de esperança e salvação. Deus ama você, viu? Deus ama você na sua simplicidade, na sua imperfeição, nas suas fraquezas, na sua impotência, nos seus pecados, nos seus erros, nos seus medos, nas suas enfermidades, nas suas limitações, na sua pobreza, nas suas lágrimas, na sua solidão, na sua ansiedade, nas suas culpas, na sua depressão. Deus especialmente deseja se revelar a você. Deus especialmente deseja que você compreenda e receba do alto uma sabedoria que o mundo não tem. Graças te dou, ó Pai, porque estas coisas foram ocultadas dos sábios, mas reveladas aos pequeninos. O poder, a religião, as autoridades eclesiásticas, elas não compreendem, elas não estão dispostas a acolher esta gente diferente da Galileia, esta gente que vem carregando as suas feridas, os seus trapos. Mas esta gente é bem-vinda no reino dos céus, porque bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles alcançarão, eles serão justificados, eles alcançarão misericórdia. Seja bem-vindo, o Evangelho de Jesus Cristo é para você, que a religião não aceita, que o poder rejeita, que os sábios discriminam. Jesus Cristo é para você que não é bem recebido em lugar nenhum. Seja bem-vindo à casa do Pai, porque Ele ama você e Ele morreu por você, porque esta sabedoria, ela não é dos homens, não é dos líderes religiosos, ela não pertence a ninguém. Esta é uma sabedoria de Deus e esta sabedoria se chama Evangelho. Boa notícia para você. Aleluia. No verso 17, Jesus diz:
alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade do Pai, conhecerá a respeito da sua doutrina, desta doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Você pode entender. Se você estiver disposto a receber esta palavra, para obedecê-la. Jesus diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Jesus está dizendo: vocês estão defendendo o quê? Vocês estão defendendo a religião de vocês? Vocês estão defendendo este templo que vocês construíram? Vocês estão defendendo este prédio? Vocês estão defendendo a sua posição de sacerdotes? Vocês estão defendendo o seu prestígio religioso? Vocês estão defendendo a autoridade que vocês detêm sobre o povo? É isso que vocês estão defendendo? Porque eu estou defendendo e estou falando para a glória de Deus. Eu não estou falando para ser reconhecido, para ser aplaudido, para ser admirado. Eu estou falando para a glória de Deus. É isso que Jesus está dizendo. É isso que eu quero repetir para você aqui nesta noite. Porque eu poderia fazer aqui e pregar um sermão que fosse politicamente correto do ponto de vista evangélico. Mas eu não tenho interesse de ser aprovado, de ser legitimado por essa estrutura. Eu tenho interesse de que a minha vida, que esta igreja sirva a glória de Deus. E ainda que aconteça o que aconteceu no capítulo 6, que as pessoas virem as costas e vão embora, Jesus não está interessado em popularidade, em fama, em multidões. Jesus está interessado que o evangelho do reino de Deus glorifique a Deus, fazendo com que vidas indignas alcancem dignidade. E é essa discussão que será retomada agora. Porque no verso 19 Jesus diz: não vos deu Moisés a lei? E aqui vai voltar o tema da cura do paralítico na outra festa, meses antes. Quando ele cura o paralítico no tanque de Betesda e manda ele carregar o seu leito, e era sábado. E era proibido fazer qualquer obra no sábado, e ele então é condenado pelos líderes religiosos por conta daquilo que fizera. E ele então vai retomar esse tema dizendo: Moisés não vos deu a lei, contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem procura matar-te? É engraçado, né, irmãos? Que havia um plano para matar Jesus, havia uma estratégia para matá-lo. Logo depois eles mandam soldados para prendê-lo. Mas quando Jesus denuncia a intenção do coração deles, eles dizem: é fake news. E aí Jesus diz assim: Moisés vos deu a lei, mas qual de vocês cumpre? Qual de vocês cumpre a lei? Qual de vocês efetivamente tem se ocupado de observar a lei? O tempo inteiro vocês estão negociando a lei. Mas quando parece que eu infringi a lei para fazer com que um homem paralítico voltasse a andar, então vocês querem se levantar contra mim. Irmãos, é muito curioso, porque esta é a cara da hipocrisia. A hipocrisia que a gente tem visto toda hora, em todo canto.
gente que vive com o dedo em riste para vomitar moralidade no outro, juízo, condenação, e toda hora esta gente aparece com as mãos enlameadas em alguma falcatrua. E Jesus diz assim: vocês são capazes de se indignar porque a dignidade a uma pessoa humana foi devolvida. Isso para vocês é um escândalo, porque para vocês a lei, ela se sobrepõe à vida, a não ser que seja algum tema do vosso interesse. Em outras ocasiões, Jesus vai dizer: quando é um boi seu que cai numa vala no dia de sábado, você não deixa ele lá até o domingo. Você prontamente vai tirá-lo, porque você sabe o prejuízo que você terá, o que significa você perder este animal para a subsistência da sua família. Então, quando o problema nos toca, a gente logo encontra um modo de relativizar a lei. Mas quando se trata da dignidade do outro, da vida do outro, então a gente pega a nossa lei para logo colocar limites e imposições. Que fique paralítico, que fique grávida com 10 anos. E a gente logo começa a buscar a nossa lei para submeter o outro com critérios que nós não aplicamos a nós mesmos quando se trata das nossas necessidades. E replicou-lhe Jesus: um só feito eu realizei, e todos vós admirais. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não é de Moisés, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. Pois é, o menino tinha que ser circuncidado e tinha um prazo para que isso acontecesse. Isso era feito ao 8º dia de nascido. E se esse dia se completasse no sábado, então ele era levado no templo e era feita a circuncisão para cumprir a lei de que tinha que circuncidar. Quebrava-se a lei que tinha que guardar o sábado. Olha, que contradição é essa, onde a lei é usada para infringir a própria lei? E Jesus diz assim: então, quando é conveniente a vocês, vocês encontram uma brecha na lei. Mas quando se trata da vida humana, quando se trata da dignidade, de amar o próximo, de acolhê-lo, de oferecer a ele perdão, de não discriminá-lo, de não envergonhá-lo, vocês são implacáveis, intransigentes. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, verso 23, para que a lei de Moisés não seja violada, olha só o que Jesus está dizendo: para que a lei de Moisés não seja violada, vocês circuncidam no sábado, violando a lei de Moisés. Por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo? Parece que Jesus está usando um trocadilho provocativo aqui. Pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem. Ao todo, você espera que Jesus diga 10, ao todo 20. Ele diz, ao todo, um homem. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Eu vou terminar aqui. E a gente continua na próxima semana. Olha o que Jesus está dizendo. Eu não estou relativizando a lei. Eu não estou fazendo que aquilo que é certo vire errado e o errado vire certo. Eu não estou dizendo que agora tudo pode. Eu não estou dizendo que agora nada mais deve ser respeitado e observado daquilo que é importante e relevante para o culto. O que eu estou dizendo é que eu tratei com exceção, por graça, por misericórdia, um homem.
Sabe qual o problema, irmãos? Aqueles que querem fazer da lei mais importante que a vida. É porque quando você demonstra misericórdia por uma pessoa numa determinada condição, numa determinada prática de vida, numa determinada experiência de pecado, e você o acolhe, e você dedica a ele palavras de misericórdia, sabe o que os religiosos dizem? Não, a gente deve ser duro, a gente deve ser implacável, a gente deve ter isso para que sirva de exemplo para os outros. Porque para a religião, a possibilidade de você, por misericórdia, tratar alguém de um modo diferente daquilo que o hábito comum, aquilo que a prática comum, que o protocolo reza, se tornará a banalização da lei, se tornará o escancarar da libertinagem no meio da igreja. Um dia alguém me procurou e me perguntando o seguinte: pastor, você não acha que ao dizer determinada coisa e ao tratar esta pessoa deste modo, sem que ela seja disciplinada, sem que ela seja trazida para que sirva de exemplo aos demais, que todo mundo pode querer fazer igual? E eu disse para aquela pessoa, aquele irmão: não é todo mundo. Ele é ele. E ele está sendo tratado com a misericórdia que Deus deseja dedicar a ele neste momento. Se alguém, sob pretexto do modo como aquela pessoa foi acolhida, amada, desejar viver uma vida libertina, valendo-se disso, não entendeu a misericórdia e a graça de Deus. Deus é capaz de quebrar o sábado para salvar um homem, se ele assim desejar e se ele assim quiser, porque ele é Senhor do sábado. Então é isso que nós, como religiosos, precisamos entender. Ele é Senhor do sábado. Deus, se desejar salvar a quem quer, do modo que quiser e do jeito que quiser, Ele é Senhor do sábado. Ah, mas isso não vai se tornar um critério então para todo mundo? Ao todo, um homem é que Jesus está dizendo. Vocês estão tratando como se eu estivesse estabelecendo uma nova regra, quando na verdade eu exerci misericórdia de forma excepcional sobre um homem. Então, irmãos, trate as pessoas como gente, como indivíduos. Porque elas precisam serem achadas como Jesus achou esse paralítico, que há 38 anos não era visto, não era enxergado, não era percebido nas suas necessidades. E se Deus decidir amar e acolher alguém assim, mesmo que isso quebre todos os sábados da religião, Ele é Senhor do sábado. E se alguém quiser fazer disso uma prática libertina, pelo modo como Deus se revela misericordioso, tenta a sorte. Porque de Deus não se zomba. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós vamos terminar. Vamos cantar uma canção ao final. Diz: Jesus meu guia é. Quando eu sentir temor, nele confiarei. Confia no Senhor. O Senhor é o Deus dos pequeninos. O Senhor vê você na sua necessidade. O Senhor vê você na sua particularidade, na peculiaridade da sua existência. Deus não trata você com as regras gerais da religião. Deus trata você como indivíduo por quem o seu filho morreu na cruz. Ele ama você. Ele sabe o seu nome. Especialmente Ele tem uma palavra para o seu coração.
Especialmente, Ele tem um modo para tratar você e a sua vida. Creia nisso. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Uma boa semana para você. Nós vamos orar. Nós vamos terminar. Eu vou impetrar a bênção. E eu desejo que o Senhor abençoe você, a sua casa e a sua família. No nome de Jesus. E entenda isso, viu? Você, cristão evangélico, não submeta esta palavra a nenhuma bandeira ideológica, política e partidária. Porque o Evangelho é muito mais poderoso do que qualquer ideologia humana possa construir, ainda que belíssimas, ainda que elaboradas dentro das mentes, e a partir das mentes mais bem preparadas do nosso tempo. Não importa. Jesus Cristo é poder que vem do alto, é sabedoria que vem de Deus. E a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Pai, abençoe cada família, cada lar, cada casa. Visite-os com a tua cura, com a tua salvação, com o teu amor. Toque em cada coração, trazendo libertação. Que os olhos se abram, ó Deus querido, que os lábios se encorajem a proclamar Jesus Cristo, libertador e salvador, sem que sejam silenciados, ó Deus, pelos preconceitos e pelas discriminações, pelo olhar comum do senso religioso deste tempo, que este evangelho de vida possa voltar a ser pregado, ó Deus, com a ênfase do amor, da graça e da misericórdia com que foi pregado nos dias que Jesus andou entre nós. Eu te peço isso, ó Deus, para que haja cura nestas casas, para que haja consolo nesses corações, para que haja esperança nessas vidas, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Despede-nos em paz, dê uma boa semana a cada um, que haja diante de nós uma nova perspectiva, de recomeço, Senhor. Que nós sejamos alcançados por esta luz que nos guie e nos ilumine nestes tempos difíceis pelos quais estamos passando. Em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê paz hoje e sempre. Viu? A gente se reencontra na terça-feira na reunião de oração, às 19h30, em mais uma live ao vivo, e também na quinta-feira, às 19h30, na nossa devocional de quinta. Será um prazer. Quinta-feira passada o Ailton esteve me substituindo, eu precisava descansar na quinta-feira, e agradeço ao nosso irmão Ailton por esta ajuda, por estar conosco, caminhando neste trabalho. E na quinta-feira eu estarei com vocês na devocional de quinta, se Deus permitir. Acompanha, compartilhe os vídeos, visita lá a nossa página no YouTube, segue a gente aqui no Facebook, para que você possa também nos ajudar a propagar o Evangelho, viu? Deus abençoe você, Deus esteja com a sua família, um beijo no seu coração, uma boa semana, debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Fica aí, escuta este cântico, que nós vamos cantar juntos, para que nós possamos terminar este domingo com o nosso coração debaixo da paz de Cristo. Deus abençoe. São 8h36 agora, neste momento, e eu espero que você, ainda curtindo esse finalzinho de noite, possa celebrar este domingo ao lado da sua família, abraçar aqueles que você possa abraçar, se você está ao lado de alguém agora, e entender que o domingo do Senhor não é só para ir para a igreja. O domingo do Senhor é para que Deus seja celebrado na vida, através da vida e durante a caminhada da nossa existência. A paz. Amém. Aleluia. Amém. Amigo e protetor, Ele é o
Stay.